Ok, boa noite, bem-vindos à nossa transmissão nessa noite de mais uma ministração da palavra do Senhor Deus. Queremos agradecer essa oportunidade, o privilégio que alcançamos do Deus bendito em mais este tempo da nossa vida, do nosso viver. 3 de maio do ano de 2020. Já estamos com a oportunidade, com o privilégio de chegarmos até você. Daqui a pouquinho vem aquele pessoal comentando, assim que você for entrando em sintonia conosco nesta transmissão. Já vai para Ribeirão Preto o nosso boa noite, bem-vinda, irmã Maria Inês Gonçalves Dias, nos acompanhando lá. Quem mais? Esther Regina de casa aqui, né? Mas temos a oportunidade de alcançar você na sua casa, na sua comodidade, para esse tempo de ministração da palavra do Senhor Deus. A grande força emocional negativa é o assunto que eu separei para tratarmos hoje à noite, nesses dias em que nós estamos vivendo. Queremos, com esta ministração da palavra do Senhor Deus, boa noite, Maria Júlia, ajudar você como você pode enfrentar de maneira da direção de Deus para a sua vida, cada dia do seu viver. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo abençoados dias do ano de 2020, apesar de todo o cenário que nós estamos vivenciando. Ainda assim, Deus tem sido misericordioso para conosco. Ernesto Júnior, lembra dele a semana passada? Está conosco, a irmã Maria Júlia. Leon Rodrigues também está assistindo, tá? Pode ir mandando aí o seu comentário. Na medida do possível, eu menciono. Se der certo, né, de eu enxergar aqui, eu menciono você e mando o nosso abraço para você. Ok? Eu fui falando com você para o pessoal entrando em sintonia, para que então eu vá à leitura do texto da palavra neste momento, abrindo com este texto a nossa ministração da palavra a respeito da grande força emocional negativa, que na verdade tem feito tem feito pessoas a cada dia vítimas dessa grande força emocional negativa. André Santos também conosco, Cláudia Takata, nossa Claudinha também já em sintonia conosco nessa nossa transmissão. 3 de maio do ano de 2020. Não sei se foi hoje ou não que morreu aquele líder indígena, Mincaê, né? Tá lá no meu Facebook. Tem também lá o link do filme Terra Selvagem. Eu comecei a assistir, não conhecia o filme é antigo, tem mais de 2 milhões de visualizações. Depois você vai lá no link do meu Facebook e lê sobre este líder indígena, a história dele, relatos, e também pode assistir a esse filme que foi baseado na sua história de vida. Quem mais? Romildo Nascimento, Lucelena, muito bem. Ok, vamos lá então para o texto da palavra. Sebastiana, minha irmã, já também em sintonia conosco. Eu vou então para o texto, para falar da grande força emocional negativa, o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 29. Vamos lá então para essa leitura. Max Inácio também está me assistindo, tá ok? Ô Max, um abraço para você também. A grande força emocional negativa, Lucas capítulo 12,
do verso 22 até o verso 29. Se tem oportunidade, você aí, de abrir a Bíblia aí, esse texto da palavra, abre então, Lucas capítulo 12, do verso 22 ao verso 29. Evangelista Almir Durães também está nos assistindo, ele e a sua esposa, dona Lia Durães. Um abraço para vocês também nesse momento. Solicitude pela nossa vida, Lucas 12, a partir do verso 22. Eu vou então, nesse momento, a leitura da palavra. Verso 22, Lucas 12. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Olha a pergunta que ele faz aqui. Continuo. Jesus continua falando com os seus discípulos. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Abraço também para Sara Carolina Matos, que está nos assistindo. Não pergunteis o que haveis de comer ou o que haveis de beber, não andeis inquietos. A grande força emocional negativa. Queremos tratar nesse momento com você, porém, agora eu vou a uma palavra de oração. Vamos orar, buscando a direção do Senhor Deus, nesta abençoada noite em que estamos, eu aqui e você aí, do outro lado, na sua casa, tendo o privilégio de nos acompanhar. Oremos. Graças te damos, Deus bendito, por mais este tempo para estarmos com a comunicação da palavra do Senhor, não apenas chegando aos ouvidos daqueles que se entregam a nos acompanhar, mas também, Senhor, e principalmente, sendo pelo Santo Espírito essa palavra conduzida aos seus corações e às decisões que estes nossos ouvintes haverão de assumir no compromisso para com a obediência à palavra do Senhor. Fala conosco, usa-me como instrumento, pregando a tua palavra em poder e demonstração do teu Santo Espírito. Oramos por cada um que agora se encontra ouvindo, participando. Ó Deus, se porventura entre os nossos ouvintes há alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como único e todo suficiente Salvador, que seja nesta noite a oportunidade, o privilégio para tal pessoa vir a Cristo, reconhecer Jesus como único e todo suficiente Salvador, convicto do seu pecado, render-se ao Senhor Jesus. E aqueles que já estão em Cristo, que já tiveram encontro pessoal, que sejam admoestados a viverem para a glória e honra do Senhor. Nós oramos, nós assim nos entregamos, clamando
Com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Ok. Em nossos dias agitados, sempre quando a gente vai tratar desse assunto, a gente logo vem à consideração os dias em que nós estamos vivendo. Já por diversas vezes preguei sobre esse assunto, olhando para essa perspectiva dos dias em que nós estamos vivendo. E no tempo que nós estamos vivendo agora, muito mais intenso, crucial, é dizermos que estamos vivendo em dias agitados, tendo em consideração que há um grande número de pessoas que estão sendo acometidas pela ansiedade, essa grande força emocional negativa, a ansiedade. E a consideração que veio agora, falando de ansiedade, em meio a uma pergunta, como é que a ansiedade nos envolve? Como é que nós somos envolvidos pela ansiedade? Será que você tem uma noção precisa e exata do momento em que você começa a ser envolvido pela ansiedade? Meu amado, preste atenção. A ansiedade nos envolve de maneira imperceptível. Nós nem temos noção que ela está chegando e, de repente, começamos a pensar, a agir e a viver de modo inquieto, o que contraria o princípio bíblico do Senhor Jesus em Lucas 12, 29. Não pergunteis pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, não andeis inquietos. Ela chega de forma imperceptível e nos leva a pensar, agir e a viver contrário a esse princípio bíblico ensinado pelo Senhor Jesus. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Este é o princípio bíblico do Senhor Jesus para que eu e você nos tornemos participantes nestes dias em que estamos vivendo, dias difíceis por causa dessa pandemia, dessa epidemia que tem devastado o mundo todo. Agora, uma outra pergunta que a gente coloca aqui é o que causa a ansiedade? O que causa essa grande força emocional negativa? Entendemos a forma como ela nos envolve. Agora, o que causa a ansiedade? A ansiedade é causada por várias razões. Porém, as razões para a ansiedade podem ser vistas sob dois aspectos principais. Ou seja, primeiro, incerteza quanto às coisas espirituais e incerteza quanto às coisas materiais. Sejam quais forem as causas para que a pessoa venha apresentar-se ansioso, pode ser vista sob esses dois pontos: incerteza quanto às coisas espirituais e incerteza quanto às coisas materiais. A ansiedade é extremamente prejudicial. E eu quero tratar com você hoje à noite sobre 3 áreas em que nós deparamos com os prejuízos causados pela ansiedade. 3 áreas da nossa vida, apenas eu estou resumindo, tá? Sendo bem prático para ajudar você
a deparar com essa situação e trazer os benefícios da palavra de Deus, do agir do Senhor Deus para a sua vida. 3 princípios, 3 fatos de prejuízos causados, 3 principais prejuízos causados por esse mal, a ansiedade. Vamos lá para Salmo 31, versículo 9 e o verso 10. Salmo 31, texto da palavra de Deus, Salmo 31, versos 9 e o verso 10. Olha como o salmista, no verso 9, inicia o pensamento do verso 9. Olha o desespero do salmista. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida, no verso 10, está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. A ansiedade, ela estraga a saúde. A ansiedade estraga a saúde. O que é ansiedade? Ansiedade é angústia, incerteza aflitiva, desejo ardente, aflição, preocupação excessiva, perturbação causada pela incerteza. A ansiedade vem de ânsia, náuseas. A ansiedade estraga a saúde. A ansiedade provoca ânsias. Quando nos expomos à preocupação, o nosso organismo reage. Sentimos dor de estômago, má digestão, ânsia, azia, gastrite, perda ou excesso de apetite. Olha o estado do salmista. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Senhor, estou angustiado. Porque estou angustiado. Tem misericórdia de mim, porque estou angustiado. Consumidos estão os meus olhos, a minha alma, o meu corpo. A angústia, a ansiedade, essa grande força emocional negativa está trazendo um dano para a saúde do salmista, está estragando a saúde dele, como, consequentemente, pode também estragar a sua saúde. Olha o estado do salmista, olhos consumidos, alma e o corpo. A ansiedade estraga a nossa saúde. A ansiedade também, na questão do corpo, ela faz com que eu e você, ela tira, amados, o nosso sono. Eclesiastes, capítulo 8, verso 16. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. A apreensividade com a vida, em desenvolver isso ou aquilo, projetos e mais projetos, ao ponto que o homem, de dia e de noite, não vê sono nos seus olhos. Pessoas têm dificuldades de se desligar dos seus problemas, até mesmo para dormir. Não conseguem dormir, ou quando conseguem, é pouco e com sono agitado. Não conseguem descansar. É algo terrível. Até mesmo quando a pessoa quer dormir, não consegue desligar dos seus problemas por causa da ansiedade, essa grande força emocional negativa. A ansiedade também, além de mexer na sua saúde no que diz respeito
as funções do seu organismo, tira o sono, ataca também o sistema nervoso da pessoa. O sistema nervoso sendo atacado pela ansiedade, a pessoa vai ter crises, queda de pressão, pode ter queda de cabelo, outros sintomas devido à ansiedade. Existe aquela preocupação considerada normal que torna as pessoas responsáveis diante daquilo que tem que ser feito. Isso é ótimo, é bom, é algo que é providenciado por Deus. Essa preocupação normal precisa ser compreendida e precisa ser usada. Agora, a super preocupação e ansiedade é condenada pela palavra de Deus. A super preocupação, como a total despreocupação, é pecado e fazem mal à saúde. A ansiedade, como prejuízo primeiro que eu estou mostrando para você, vai afetar, vai estragar a sua saúde. De repente, toda a consequência que você está enfrentando agora dos sintomas do seu corpo pode ser algo muito atinente relacionado à ansiedade. Você está extremamente preocupado. Há uma incerteza aflitiva, uma aflição, uma preocupação excessiva, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Diante da situação, há muita incerteza, há muita aflição. E as pessoas ficam preocupadas. Alguns estão preocupados. Não teremos nem o que beber e nem o que comer. Estão terrivelmente sendo atormentados com isto. Por que pergunteis pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber? Jesus fala, não andeis inquietos. Você é alguém que está seguindo o Senhor Jesus? Você é alguém que tem lançado a sua confiança em Cristo? Ele está falando aqui com os seus discípulos, com aqueles que estavam com ele, levando uma lição importante ao conhecimento deles. Ok, pastor Luciano, um abraço para você. Em segundo lugar, primeiro, a ansiedade vai estragar a saúde. Em segundo lugar, eu vou para Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 40. A ansiedade, em segundo lugar, ela estraga a paz doméstica, ou seja, a paz do lar. Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A ansiedade estraga a paz doméstica, a paz do lar. E há 3 situações que a ansiedade afeta o lar, afeta a vida familiar. Primeiro, tornando as pessoas agressivas. Marta chamou a atenção de Jesus, falou para Jesus mandar Maria ajudá-la. A ansiedade provoca agressividade no lar. A agressividade torna as pessoas, aliás, a ansiedade torna as pessoas agressivas.
Vamos pensar aqui, eu sou marido. Se eu, como marido, estiver dia após dia sendo acometido pela ansiedade, consequentemente, eu vou tornar-me no meu lar um marido agressivo. Eu vou tratar a minha esposa de forma agressiva. A minha esposa, se ela se entregar à ansiedade, ela não vai cuidar das necessidades do marido, vai só dar bronca nele. Isso avança um pouco mais, afeta os filhos que têm pais ansiosos. O clima no lar vai ser de gritaria, de situações de agressividade física e moralmente. Então há uma situação que vai criar um verdadeiro caos na vida familiar. E é o que muitas vezes está acontecendo agora por conta da situação em que nós estamos vivendo. A agressividade no lar devido ao fato de homem e mulher do lar estarem vivendo essa grande força emocional negativa chamada ansiedade. A ansiedade torna as pessoas agressivas. A outra consideração também no lar, causada pela ansiedade, é tornar as pessoas insensíveis. Veja bem, preocupam-se tanto consigo mesmo e com seus problemas que se tornam completamente insensíveis aos problemas e necessidades dos seus familiares. Há uma insensibilidade. O marido preocupado vai até, devido à preocupação, ele não vai ter condições de dar tempo, carinho, atenção para a esposa, ele vai até tentar justificar que está ansioso porque está preocupado porque ama a sua família e está procurando dar o melhor para a sua família, mas só que agindo assim, ele vai se tornar insensível o suficiente para dar à família a atenção, o amor e a aprovação que ela tanto necessita. Então, a ansiedade torna as pessoas no lar agressivas, a ansiedade torna as pessoas insensíveis e também a ansiedade, fazendo um grande estrago no lar, torna as pessoas irresponsáveis, leva as pessoas à irresponsabilidade. A preocupação considerada normal, ela leva as pessoas a serem responsáveis. Todavia, a grande ansiedade ou excesso de preocupação torna as pessoas irresponsáveis. A pessoa ansiosa se preocupa com o amanhã e é tão absorvida com o futuro que negligencia, descuida o presente, descuida o tempo presente. As consequências disso, da sua irresponsabilidade de hoje, serão maiores problemas e maior motivo de ansiedade no futuro. A dona de casa ansiosa vai deixar de cumprir com todos os seus afazeres. O homem ansioso vai produzir menos, o que acarretará a médio e longo prazo mais problemas e ansiedade. Enfim, a ansiedade pode provocar um verdadeiro caos na vida familiar. Ela não é capaz de resolver os problemas, mas pode criá-los, complicá-los e duplicá-los. É algo sério. Algo sério estraga. Entra na vida familiar e causa um grande dano, essa força emocional negativa chamada ansiedade, essa grande força emocional negativa chamada ansiedade. Ela estraga a saúde, ela estraga a paz doméstica. Em terceiro e último lugar, o último prejuízo causado, na minha consideração para hoje à noite, a ansiedade estraga o nosso relacionamento com Deus.
Vamos entender como que a ansiedade estraga o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque a ansiedade, ela abafa a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, ansiedade, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam, impedem a palavra de frutificar em nossas vidas. A preocupação, a ansiedade preocupa o lugar das coisas de Deus em nossa mente. A mente preocupada não tem espaço para Deus e comunhão com Ele. Como consequência, a ansiedade abafa a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 31 e 32, uma outra importante verdade de estrago que a ansiedade causa no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, de abafar a palavra de Deus. De impedir que a palavra frutifique em nossas vidas. Em segundo, Mateus 6, 31, 32, um outro estrago, um outro impedimento que a ansiedade, essa grande força negativa faz, essa grande força emocional negativa faz no nosso relacionamento com Deus. Não andeis, pois, inquietos, Mateus 6, 31, 32, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Meu amado, a ansiedade, ela impede a fé. Um abraço aí para o irmão Luiz Roberto e Suveli, também nos acompanhando. A ansiedade impede a fé. Ela indica a nossa desconfiança na providência divina. A ansiedade indica a nossa desconfiança na providência divina. Quando ficamos ansiosos, estamos dizendo para Deus: não confiamos nas suas promessas e na sua providência. O crente ansioso não agrada a Deus, pois a palavra nos ensina. A ansiedade indica a falta de fé e a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A ansiedade, ela vai te levar no terreno da dúvida, das promessas, uma desconfiança e na providência de Deus. Eu tenho que crer nos abençoados dias de 2020, que o mesmo Deus que cuidou de mim nos dias do ano passado, é o mesmo Deus hoje. E onde há portas fechadas, Deus pode providenciar que essas portas sejam abertas para que a minha necessidade seja suprida, ou de uma forma tal, suprir-me nas minhas necessidades, ainda que as portas não se abram. Afinal das contas, Ele é o Deus do impossível. Crente ansioso não vai agradar a Deus. Para que eu e você agrademos a Deus, precisamos exercitar sem fé. O viver nosso é pela fé. E a ansiedade indica falta de fé. Solução para a ansiedade. 3 estragos provocados por ela. E nós vamos buscar agora
já caminhando para o término da nossa mensagem, a solução para a ansiedade. É interessante a solução para a ansiedade porque ela começa, são duas, aliás, dois aspectos que eu quero colocar para você da solução para a ansiedade. Primeiro, reconhecer que a ansiedade é algo sem proveito e prejudicial. Não serve para nada a não ser te prejudicar. É isso que eu quero dizer. É algo sem proveito e prejudicial. Salmo 39, verso 6. Salmo 39, verso 6. Presta atenção neste verso do Salmo 39, considerando a respeito da ansiedade, essa grande força emocional negativa. Salmo 39, 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. É vazia, vã e sem nenhum valor. É algo ineficaz para qualquer coisa. O desespero, a ansiedade, impaciência, aquele... Na verdade, cada homem anda como uma sombra. Essa nossa vida aqui é uma pequenina fração de tempo de preparação para a eternidade. E muitas pessoas estão ansiosas, inquietas, solícitas com tantas coisas. Reconhecer que a ansiedade é algo sem proveito e prejudicial. Não faz bem. Não faz bem. Lucas 12, 25. Qual de vós? Lucas 12, 25. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais que você seja inquieto, vai mudar a realidade dos fatos. Reconhecer que a ansiedade é algo sem proveito e prejudicial. Não acha que ela vai te beneficiar em alguma coisa? Porque não vai. É sem proveito e prejudicial. Em segundo lugar, reconhecer que andar ansioso é pecado e que orar é melhor do que se preocupar. Filipenses capítulo 4, verso 6. Olha o texto de Filipenses 4, 6. Pesando sobremaneira na nossa vida. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, a energia do crente deve ser concentrada na oração e não na preocupação. Então eu vou tomando a administração da palavra, de concentrar a minha energia nesse grande recurso que você, discípulo de Jesus, tem, que é a oração, de chegar perante o trono da graça do Senhor Deus. É um fato importante que é dito a respeito da oração, que você começa considerando quem Deus é. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus tremendo. Ele é o Deus que supre necessidades. Ele é o Deus que é socorro bem presente na angústia. Você começa a meditar quem Deus é. E colocando-se diante dele, a sua necessidade. Abrindo o seu coração. Porque, como eu disse no início da mensagem, a ansiedade, ela acomete você, ela envolve você de maneira imperceptível. Você nem percebe. E, de repente, você já está pensando, agindo ou vivendo de maneira ansiosa
contrariando o princípio bíblico da palavra do Senhor. Então a energia do crente deve ser considerada, aliás, deve ser concentrada na oração e não na preocupação. Você sabia que tem um exercício bíblico que nós somos estimulados a fazer diariamente? Tem um exercício bíblico. Você que gosta de exercitar-se, fazendo caminhada, corrida, pedalada, nadando, enfim, tem um exercício, esse é bíblico, né? Que você deve fazer diariamente. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Exercício bíblico para combatermos a ansiedade. Nós somos estimulados a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Esse é o exercício bíblico no combate à ansiedade que somos admoestados pela palavra de Deus a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A certeza que Ele tem cuidado, está cuidando de nós. Deus quer que tenhamos uma vida saudável e equilibrada em todos os sentidos. Se a preocupação está interferindo na sua saúde, na sua vida familiar ou no seu relacionamento com Deus, essa preocupação já se tornou uma ansiedade e deve ser tratada como tal. Ouça bem, meu amado e prezado ouvinte, telespectador, nesta noite. O mesmo Deus, cuidando do seu povo nos dias dos 40 anos de deserto, cuidou muito bem. Nos dias do ministério de Cristo, com os seus discípulos, trouxe ao conhecimento deles recursos do auxílio, da providência, do agir de Deus para as suas vidas. Eu pergunto hoje à noite, você é discípulo do Senhor Jesus? Você já veio ao conhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador? O Senhor Jesus, declarado pela palavra como bom pastor, chegou ao ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas, pode perfeitamente cuidar de você, suprir todas as suas necessidades, começando no terreno espiritual ao terreno material físico. 40 dias, Moisés esteve no melhor momento da sua vida, no deserto, lá no monte com Deus. 40 dias ele estava com Deus no monte, onde ele recebeu as pedras da lei, onde Deus comunicou a ele aspectos da lei, no relacionamento da liderança com o povo israelita. Depois Josué, no comando, sendo instrumento usado por Deus. Amados, Deus tem colocado no meu coração, marque o ano 2020. Conte as bênçãos do Senhor neste ano. A princípio, você pode estar até sendo acometido pela ansiedade. O que será de nós? Todo mundo está vivendo uma situação de desespero e crise. O número de mortos, parece que todo dia a gente lê o capítulo 5 de Gênesis, aquele capítulo fúnebre. Muita gente morrendo, é verdade. Mas ainda assim, podemos avaliar e trazer para nossas vidas o fato. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele coloca a sua confiança. Apesar dos pesares, a misericórdia e a graça de Deus tem sido grande em nossas vidas. Eu sei que tanto eu quanto você, nós somos meros mortais. Acontece de nos encontrarmos vivendo uma verdadeira aflição,
uma verdadeira preocupação excessiva, uma verdadeira perturbação causada pela incerteza. Vez após vez acontece conosco. Precisamos dar aquele stop, aquela parada e começarmos a entrar em sintonia com o trono da graça do Senhor Deus. Há uma solução. Afinal das contas, eu e você conhecemos o agir de Jesus. Já temos enumeradas as situações que, por vezes, experimentamos o agir de Jesus, o livramento de Jesus, a providência de Jesus. Temos em Cristo o bendito e eterno Salvador. E nós somos pessoas com as quais Ele trata, e nós somos os embaixadores de Cristo perante o mundo. Nós temos um compromisso, levar pessoas ao conhecimento que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Há uma incerteza quanto às coisas espirituais atormentando muitas pessoas. Você precisa conhecer a graça de Deus através de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Arrependa, convicto do seu pecado. Entregue-se a Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há pessoas agora entregando-se ao Senhor Jesus, reconhecendo que precisam de Cristo como seu Salvador, porque são escravas do pecado. E a ansiedade tem tornado um terrível pecado em suas vidas e precisam libertar-se de tal. Eu vou orar nesse momento por você. Eu tenho colocado no meu Facebook os boletins do pastor Paulo César, que tem agradecido milhares de pessoas que estão orando pela sua esposa hospitalizada, uma situação muito crítica, só mesmo um milagre do Senhor, mas pessoas estão orando. E cada dia ele tem sido fiel em publicar esses boletins que nós estamos colocando, e há milhares de pessoas orando, milhares de pessoas que com carinho pelo Grupo Logos, pelo pastor Paulo César, eu tive o privilégio de conhecer ele e a esposa pessoalmente, de conversar com eles, de perceber a simplicidade, a singeleza de coração daquele casal, da equipe do Grupo Logos, quando vieram a Barretos no ano de 2005. Já faz algum tempo, hein? 2005, quando vieram a Barretos. Aí nós tivemos 15 anos, né? 15 anos. Já se passaram 15 anos. O tempo passa muito rápido. Mas vamos estar orando, lembrando a irmã Nilma, é o nome dela, Nilma. Eu tenho sempre colocado ali, você que tem acompanhado, sabe disso. Irmã Inês está dizendo amém, obrigado, pastor João. Esse assunto nosso aqui é um assunto tão real nos nossos dias, na nossa vida, em todos os tempos, né? Vamos estar orando nesse momento. Tem lá o filme Terra Selvagem, eu comecei a assistir. Terra Selvagem, você vai ler também o relato escrito a respeito desse indígena que foi um dos responsáveis pelo assassinato do piloto de avião naquela época, em 1965, e também do Jim Elliot, que foi assassinado. E esse indígena, ele se converte, ele é ganho para Cristo como resultado dos esforços missionários, de orações das esposas que ficaram viúvas. Ele se converte e Deus providencialmente o usa como líder religioso, líder espiritual naquela tribo. E um fato interessante é que ele batizou os 2 filhos dos missionários que no passado ele havia assassinado. O filme é o Terra Selvagem, e eu ainda estou começando a assisti-lo, mas se você tiver interesse, eu coloquei também um link lá no meu Facebook para que você possa também acompanhar
e assistir esse filme. Eu vou orar nesse momento, e quando vai chegando esse horário assim, que eu vou chegando ao término da pregação, a Rosimeire, abraço também para a Rosimeire Quirino, lá em São José dos Campos. Vou chegando ao término da pregação, finalmente, missão cumprida. E a semana que vem, próximo domingo, nós estaremos celebrando a nossa gratidão perante a Deus pelas mães. Então, vamos ver, não sei que mãe da Bíblia eu vou estar pregando, ministrando, mas vamos aprender e incentivar também, através da pregação da palavra, as mães nos dias de hoje. Deixa eu orar nesse momento com você. Nosso Deus e Pai bendito, a tua palavra é sempre viva e poderosa. Dela mesmo se declara que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, nos atinge de todas as formas, a parte de espírito, corpo e alma. Ó Deus bendito, que a mensagem hoje à noite possa fazer morada nos nossos corações, estar nos nossos pensamentos, que possamos dia após dia estarmos praticando o nosso exercício bíblico de combate à ansiedade. Somos estimulados a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Oramos por cada ouvinte, por cada situação de vida que amados estão enfrentando agora. Ó Deus, dá-lhes o conforto e o consolo e que recebam as impressões do agir do teu Santo Espírito. Ó Deus bendito, se orarmos conforme a tua palavra nos ensina, colocando aquilo que nos inquieta no altar do Senhor em oração, iremos experimentar a paz do Senhor que excede todo o entendimento e que vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E também oro, Deus, por pessoas desprovidas do conhecimento da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Quer tenham religião ou não, se não tem Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos pela obra do Senhor, de convicção do pecado, através da obra do Santo Espírito e do reconhecimento que há vida eterna no único e todo suficiente Salvador, o Senhor Jesus. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Lindas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: e dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ovelhas de Jesus são ovelhas de Jesus, compradas com precioso sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Deus bendito e eterno, com gratidão nesse momento, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amado, vou proceder nesse momento a bênção araônica. Eu gosto de mencionar essa bênção araônica. Eu me lembro uma vez de tanto mencionar no final de reuniões, pregando meia-noite a palavra de Deus num grupo de trabalho. Uma jovem chegou até a familiarizar-se com o texto da bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que eu e você tenhamos, durante o transcorrer dessa semana que já começou com hoje, o domingo, que tenhamos uma boa semana, debaixo da providência, direção e obra do Senhor, que eu e você tenhamos aquele tempo precioso
para a leitura da palavra, para a oração, em meio a lutas e contratempos. Mantenha-se no campo de combate, porque é assim mesmo. E de repente você para e ora e vai sentir aquele refrigério. É Deus agindo, é o agir de Deus. Tenham todos uma excelente semana na providência e no agir do Senhor Deus. Deus abençoe.